Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Aqui estamos e somos agradecidos a Deus por Ele nos conceder este dia de vida, estes momentos, para juntos estudarmos a Bíblia. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco, que compartilham seus estudos com outras pessoas, a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também a todos que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Neuza, lá de Vilhena, em Rondônia, também o Daniel de Souza, a Creuza Maria Teixeira, o Evilásio, todos aí de Vilhena, nós mandamos um abraço especial. Anselmo William Keffler é de Portugal. Veneranda Evangelista é de Itajaí, Santa Catarina, pede orações especialmente pela saúde da filha Juscelia e também pede pelos netos que estão afastados da igreja. Gerson Ferreira Lima é de Guarapari, no Espírito Santo também. Ana Maria, Valdir Westphal, Rita, José Geraldo e todos os demais de Guarapari, um abraço a vocês. Jane é de Paulista, em Pernambuco. Cleide Rejane é de Pesqueira, em Pernambuco, também Mariinha, de Pesqueira. Um abraço a todos. E também Leia, lá de Jaru, em Rondônia. E todos que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai, nós aqui estamos em Tua presença, te agradecemos por esta oportunidade, te agradecemos por este dia, te agradecemos pela vida, por tudo que tens feito por nós. E neste momento, Pai, nós pedimos que estejas com todos aqueles que estudam a Bíblia conosco, que têm suas lutas, suas dificuldades, seus problemas. Dê vitórias a cada um, que não percam a fé em Ti, que continuem firmes, confiantes e certos de que a Tua promessa irá se cumprir na vida de cada um deles. Também te pedimos que abençoes o estudo que iremos fazer, que Teu Espírito Santo fale ao nosso coração e estejas em especial com a Juscelia. Está com um problema sério de saúde, Tu a conheces, também os netos da nossa irmã Veneranda Evangelista, dê vitórias a eles que possam voltar para Ti enquanto é tempo. E todos os demais que nos escrevem pedindo orações, que Tu os abençoes em nome de Jesus. Amém. É muito gratificante podermos estar com vocês todos os dias, estudando a Bíblia. É muito gratificante ter os comentários de vocês, a participação. E nós louvamos a Deus por cada um de vocês que estudam conosco, que procuram ouvir a voz de Deus e fazer a vontade dele em suas vidas, e que nós possamos continuar firmes e confiantes de que nós breve estaremos todos juntos nos céus. Jesus, ele estará voltando para nos buscar, e esta série que nós estamos começando, nós iremos falar bastante a respeito desta promessa de Jesus que vai se cumprir, mas sabemos que mesmo nós tendo a certeza da salvação em Jesus Cristo, estarmos caminhando com Ele, todos nós temos lutas, sofrimentos, problemas, porque é consequência deste mundo de pecado que nós vivemos. Ninguém está livre de sofrer enquanto Jesus não voltar. Por isso nós precisamos perseverar, continuar firmes e na certeza de que não vai demorar, nós estaremos neste lugar que Jesus está preparando para todos nós, onde não haverá mais sofrimento. Toda essa dor e tristeza que passamos aqui neste mundo nunca mais existirá. E estaremos para sempre com o Senhor e especialmente também com os nossos entes queridos que já descansam em Jesus. Nós ontem estivemos aqui falando que este planeta ele foi envolvido nesta grande guerra desde que Adão e Eva pecaram. Aí entrou o mal, entrou o sofrimento, a dor. Adão e Eva, eles tiveram que deixar o Jardim do Éden e tiveram que agora sofrer para poder sobreviver. E em consequência deste pecado, nós também passamos por estes problemas, porque conforme nós ontem aqui estudamos, o apóstolo Paulo, ele diz que por meio de um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo. E, em consequência disso, todos nós nascemos em pecado. Paulo diz isso em Romanos, no capítulo 5. Mas nós temos a promessa de que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O pecado a morte é a consequência do pecado. Mas nós temos a promessa, a certeza da vida eterna em Jesus Cristo. E foi isso que Jesus veio fazer aqui neste mundo. Ele veio pagar o preço do pecado. E quando Adão e Eva, eles então tiveram que deixar o jardim do Éden,
eles passaram a viver com aflição, com sofrimento, e agora eles teriam que sofrer e finalmente morrer. Mas eles morreriam sem esperança? Não. Deus, quando foi lá no Jardim do Éden e procurou por Adão e Eva que estavam escondidos, Deus fez uma promessa maravilhosa para todos nós seres humanos. Ele disse que através do descendente da mulher que viria a este mundo, todos nós teríamos novamente acesso à vida eterna se nós aceitarmos este sacrifício que foi feito há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário. Esta promessa de Gênesis 3,15 foi a primeira profecia messiânica de que Jesus viria. Deus disse que a serpente ela iria ferir o calcanhar do descendente da mulher e que o descendente da mulher, Jesus Cristo, esmagaria a cabeça da serpente. E isso está registrado aqui em Gálatas capítulo 3 e no verso 16, diz assim: pois bem, Deus fez a promessa a Abraão e a seu descendente. Observem que as Escrituras não dizem a seus descendentes, como se fosse uma referência a muitos, mas sim a seu descendente, isto é, Cristo. Então, aqui está Paulo confirmando em Gálatas que o descendente da mulher é Jesus Cristo. Ele esmagou a cabeça da serpente quando Jesus morreu por todos os seres humanos, pagando o preço do pecado. Nós lemos em aos Hebreus capítulo 2 e no verso 9, nos diz aqui a palavra de Deus: contudo, vemos Jesus que por pouco tempo foi feito um pouco menor que os anjos, e que por ter sofrido a morte, agora está coroado de glória e honra. Sim, pela graça de Deus, Jesus experimentou a morte por todos. Jesus, quando ele assumiu a humanidade, na sua humanidade ele foi feito um pouco menor do que os anjos. Nós conhecemos pela palavra de Deus que Jesus foi gerado no ventre da Virgem Maria, pelo poder do Espírito Santo. E isso é um mistério que nós vamos entender na eternidade. Então Jesus, ele, quando nasceu, ele estava um pouco menor do que os anjos na questão na sua humanidade, de poder. Por quê? Porque os anjos são poderosos. Os anjos, eles estão presentes, cuidando de cada um de nós. Nós não os vemos, mas eles têm uma velocidade incrível. Quando Deus ordena que o anjo vá até determinado lugar para levar uma bênção, realizar uma cura, o anjo leva segundos para sair de onde ele está até chegar onde Deus está mandando, como foi o caso de Daniel quando estava orando. Daniel começou a oração, logo depois o anjo estava ali do lado de Daniel. Então, irmãos, Jesus, na sua humanidade, ele foi feito um pouco menor do que os anjos, mas ele venceu. Na humanidade de Jesus, na carne, ele foi tentado em todas as coisas, ele não pecou, ele tinha comunhão com o Pai todos os dias, e então esta comunhão foi que levou Jesus à vitória. Jesus não venceu porque ele era Deus, não. Ele venceu na sua humanidade. E nós, irmãos, temos uma tendência pecaminosa. E para que nós possamos vencer as tentações, as provações, tudo aquilo que nos sobrevém, nós precisamos buscar a força e o poder em Jesus. Porque nós, seres humanos, somos fracos. Nós somos incapazes de vencer qualquer tentação. O apóstolo Paulo, aqui em Gálatas capítulo 3, e no verso 13, Paulo escreveu: mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas, pois as Escrituras dizem: maldito todo aquele que é pendurado num madeiro. Como eu disse agora há pouco, Jesus ele venceu as tentações, as provações, Jesus não pecou, mas ele levou o pecado de toda a humanidade sobre ele, e Jesus foi feito maldito por nós. Porque está escrito que maldito era todo aquele que fosse pendurado no madeiro. E Jesus foi pendurado no madeiro não porque ele era pecador, não porque ele pecou, mas por causa dos nossos pecados. Ele foi feito maldito. E então, Paulo diz aqui, ele nos resgatou da maldição da lei. Qual era a maldição da lei? Todo aquele que pecar morrerá. Mas, através de Jesus,
através do sangue que ele derramou na cruz do Calvário, nós poderemos ser vencedores e nós não morreremos a morte eterna, que será a segunda morte. Essa morte natural que acontece, isso aí nós poderemos passar por ela, mas nós temos que evitar a segunda morte, que será a morte eterna. Então, para que nós não sejamos condenados e morramos a morte eterna, nós precisamos aceitar a Jesus em nossa vida, porque ele pagou o preço do nosso pecado. Em 2 Coríntios capítulo 5, no verso 21, Paulo também escreveu: pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. É exatamente o que eu estava falando para vocês agora há pouco. Jesus, ele não teve pecado, mas ele se fez pecado por nós. E então, por meio de Jesus, nós somos declarados justos. Que nós possamos crer neste sacrifício de Jesus, na vida que ele deu por cada ser humano. Jesus sofreu terrivelmente. Jesus, ele passou por um momento de angústia muito grande quando estava se aproximando o momento dele entregar a sua vida em favor do ser humano. Por que Jesus sofreu? Por que Jesus passou por angústia? Porque Satanás ficava colocando na mente dele que não valia a pena morrer pelo ser humano, porque nós somos ingratos. Nós não reconhecemos tudo que foi feito por nós. Nós somos pessoas que achamos que nós temos capacidade, nós temos poder, nós podemos vencer qualquer coisa e nos esquecemos de que Jesus é a solução. Então, Jesus, mesmo sendo tentado a não ir à cruz, a não morrer, ele foi. E ele, mesmo sentindo o peso do pecado de todo ser humano, ele se sentiu naquele momento separado de Deus. Por quê? Porque, segundo nos diz o profeta Isaías, o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. E como Jesus estava levando sobre ele o pecado de toda a humanidade, então esses pecados estavam fazendo separação entre Jesus e Deus. Deus não pôde fazer nada para tirar Jesus dessa situação. Se Jesus tivesse desistido de morrer, nós não teríamos a esperança e a certeza da salvação. Mas como Jesus amou, assim como ele lá no Jardim do Éden disse para Adão e Eva que ele enviaria o descendente da mulher para esmagar a cabeça da serpente, Jesus veio por amor. Ele se entregou, ele morreu e ele nos ama. Apesar de sermos pecadores, ele nos ama e quer nos salvar. Mas se nós não o aceitarmos e confessarmos os nossos pecados, Jesus não poderá fazer nada. O que ele fez já pagou o preço dos pecados, mas nós precisamos confessar e aceitar a Jesus. Porque se nós assim fizermos, nós estaremos recebendo em nossa vida este amor e nós teremos então a certeza de nos encontrarmos em breve com ele. Agradecemos a todos que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência a este estudo. E eu quero perguntar a cada um de vocês: crê você que o sacrifício de Jesus, ele pode perdoar os nossos pecados e pode nos garantir a salvação? Não nos esqueçamos. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. 2 Crônicas, capítulo 2, verso 20. Que Deus nos abençoe.